MBL virou alvo aí de polêmica, né, sobre o posicionamento do Fernando Holliday do MBL quanto aí ao julgamento do Lula, quanto à revisão de algumas posições do MBL. Bem, rapidamente lá o dono do MBL mais o Fernando Holliday foram para o Twitter dizer que se tratava de uma fake news, uma distorção por parte do site Brasil de Fato, que é um site conhecido por ser de esquerda, é um site pró-Maduro, vocês verem o nível, e o Fernando Holliday topou dar entrevista para esse site. Quando você topa dar entrevista para sites desse nível, você sabe que pode sim haver manipulação. Mas será que houve realmente fake news por parte do site Brasil de Fato? A grande polêmica da questão foi o julgamento do Lula, né? Que é o que eles estão dizendo que é fake news. Eu vou mostrar muito mais coisa da entrevista, mas a fake news teria sido a pergunta que é: você acha que o julgamento do Lula foi justo? E aí ele responde: pelos autos, eu acredito que sim. Por meio das mensagens divulgadas até agora, eu acredito que pode-se colocar em dúvida o julgamento dele, apesar que, pessoalmente, eu não acho que haja indícios que o Moro agiu parcialmente. Mas, mais do que isso, eu não acho que as mensagens sejam originais. Elas podem sim ter sido alteradas, portanto, tem direcionamento para tentar parecer que o ministro foi parcial. Mas a parte dúbia que ele deixa no ar aqui para o site fazer essa interpretação é essa, quando ele diz: por meio das mensagens divulgadas até agora, eu acredito que se pode colocar em dúvida o julgamento dele. É quando ele coloca. Aí depois ele faz ali um meia-culpa e diz: mas eu não acho que a mensagem seja original. Então é isso que tem gerado a polêmica toda. Mas não para por aí, né? Porque as mensagens ali, as declarações do Fernando Holliday mostram muito bem, né, esse novo posicionamento do MBL. Bem, vamos dar uma olhada aqui na entrevista e vamos ver se realmente trata-se de uma grande fake news para atacar o MBL. Então, começa aqui o Brasil de Fato perguntando o seguinte: por que o MBL tem recuado de posições que defendia? Aí o Fernando Holliday, na entrevista, são palavras dele, como está na íntegra da entrevista. Tá? Então, cada um faça a sua interpretação se é fake news ou não o que o MBL tem feito. O Fernando Holliday respondeu da seguinte forma: o MBL não tem exatamente recuado de posicionamento de ideias. Continuamos defendendo diversas delas. A autocrítica, ela veio justamente na forma como defendíamos essas pautas, atacando e demonizando adversários, o que acabou ajudando a alimentar a direita radical, a direita truculenta, que não gosta de diálogo, nem mesmo dentro dos espaços que foram feitos para o diálogo, como o Congresso Nacional. Quando vimos que tínhamos alimentado, né, quando fizemos essa reflexão. Então aqui, essa frase, ele diz que o MBL está revendo a forma de atuação. Ok. Aí a entrevista continua. Essa autocrítica coincide com a entrada de membros do movimento na política institucional. O que é isso? É aquilo que o Olavo de Carvalho falava, né? Que é o pessoal do MBL, ele queria fazer parte do sistema. Então, o sistema que ele está dizendo aqui fica bem claro nessa pergunta do Brasil de Fato. Essa autocrítica coincide com a entrada de membros do movimento na política nacional? Aí a resposta do Fernando Holliday, na íntegra da entrevista, é a seguinte: tire a sua interpretação. Tem influência, sim, mas acho que não seja o principal ponto. Essa é o início da resposta dele. Tem influência, sim, mas acho que não seja o principal ponto. Então, ele diz que o MBL está revendo a sua forma de atuação, de se posicionar. E logo em seguida ele diz que tem influência. Bem, não sei se isso aí é fake news do Brasil de Fato. Não sei. Ele continua. Mesmo após a minha eleição, que foi a primeira de relevância que tivemos, continuamos na mesma toada. Com essa simplificação do debate público. Fulano é bom, fulano é mal. Com o mal a gente conversa. Com o mal a gente nem conversa. Assim, ajudávamos nos assassinatos de reputação, mesmo depois de ocupar cargos públicos. Eu mesmo, usando a tribuna da Câmara, estimulei esse ambiente, defendendo escola sem partido.
Então, teve um pouco de influência da institucionalidade, mas o principal mesmo veio no momento político das eleições de 2018, logo após a vitória do Bolsonaro e o crescimento desses grupos radicais. O que o Holliday está falando aqui? Que tem influência, né, fazer parte da vida pública. E esse start de mudança do MBL vem justamente em 2018, quando o tratou de ser uma eleição nacional, para o Congresso Nacional. E, na verdade, o Holliday está lá desde 2016 na Câmara de Vereadores. Então, isso também é fake news, né? Então, com medo do crescimento dos grupos do Bolsonaro, eles resolveram mudar, né, certas posturas. É o que dá para se interpretar dessa entrevista aqui. Então, não sei se é fake news realmente contra o MBL, não. Inclusive, ele diz que algo radical demais que ele fez na tribuna foi defender o Escola Sem Partido. Tirem por aí. Aí, a outra pergunta interessante aqui do site. O MBL passou a integrar a política institucional e participa hoje dos espaços de debates e bastidores da política nacional. Hoje, como vocês enxergam o golpe contra Dilma? Se fosse hoje, vocês defenderiam o processo de impeachment? Aí o Fernando Holliday dá a seguinte resposta. O impeachment da Dilma teve motivações políticas, mas isso não está em desacordo com a nossa Constituição. Porém, se houver argumentos jurídicos sem amparo na condição política, isso não vai para frente. O impeachment é uma união de fatores políticos e jurídicos. O que aconteceu no governo Dilma é fator político, existia. E isso já no final do primeiro mandato dela. Acontece que no segundo mandato, juristas encontraram o fator jurídico. Nessa jornada pelo impeachment, eu não acho que erramos. Não podemos nos envergonhar disso. O problema é que quando acaba o impeachment em 2018, em 2018, entra o Bolsonaro, começa a ter a ascensão. Aí deveríamos ter mudado o tom e melhorado o debate. Perceberam aqui uma coisa? Né? O problema, foi lá, fez o impeachment, a gente não se arrepende do impeachment. O problema é que o Bolsonaro começou a ganhar notoriedade. É o que ele está dizendo aqui. O presidente do MBL perfeito era o Michel Temer. Mas você vê o Michel Temer foi convidado para participar do Congresso do MBL. Não só o Temer, como os outros ex-presidentes também, tirando o que está preso, né? A Dilma, inclusive, foi convidada. Então, o que a gente tira disso aqui? Né? Realmente, aquela suspeita do fisiologismo do MBL, do MBL ser uma espécie de grande centrão, né? Uma militância do centrão, está exemplificada aqui. Ó. No final da sua pergunta, da sua resposta, ele diz: o problema é quando acaba o impeachment e em 2018 entra o Bolsonaro. Em 2018 entra e o Bolsonaro começa a ter ascensão. Aí deveríamos ter mudado o tom e melhorado o debate. Porque, no caso, os grupos de direita radicais, né, os grupos de direita de verdade, que eles chamam de radicais, começaram a tomar o debate público. E aí o MBL ficou muito incomodado quando eles perdem a narrativa. Né? Então, aqui tá a entrevista. Eu não vou ler toda essa entrevista aqui do Brasil de Fato. Tem alguns sites aí replicando, mas não vejo como uma fake news louca aí por parte da esquerda, não. De fato, ele deu ali declarações que vão de encontro com o que o MBL sempre supostamente pregou, né? A direita. Na verdade, o MBL nunca foi direita, tá, pessoal? O MBL nunca se declarou, não, você se declarou como direita, mas nunca se declarou como conservador. Eram liberais que defendiam pautas aí de centro-esquerda. Inclusive, nessa entrevista do Holliday, ele diz que um dos atos que o MBL como um todo se arrepende foi de ter criticado a Tabata Amaral. Tabata Amaral, que é uma notória esquerdista. Então, eles classificam que terem atacado a Tabata Amaral no passado foi algo muito nocivo, que não deveria ter sido uma postura do MBL, né? Uma pessoa aí ligada ao partido de Ciro Gomes, né? Uma pessoa que, apesar de votar com certas pautas, ela defende ideologia de gênero, defende o método Paulo Freire, enfim, tá dentro ali da recuada do MBL, vamos colocar dessa forma. Aqui foi Alan Frutuoso. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. A ajuda de vocês é muito importante. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.